Fala, cara, diz uma coisa. Já aconteceu de você fazer uma redação no concurso, qualquer que seja, ou na prova da escola mesmo, e só ter as melhores ideias 2 horas depois? Quem entregou a prova e você disse, rapaz, eu podia ter falado disso, podia ter falado disso, podia ter falado disso. O que falta muitas vezes são aqueles gatilhos, cara, com os quais você pode forçar o seu cérebro a te entregar as melhores ideias, aquelas que você já tem. Na aula de hoje eu vou dar para você essas chaves, papel e caneta na mão, guarda aí, porque essas aulas que eu lanço aqui, cara, elas são imperdíveis. E se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Eduardo, sou professor de redação, uma honra ter você aqui com a gente. Não deixe de se inscrever no nosso canal aqui, está começando, a gente está engatinhando, mas já tem gente muito boa aqui e eu fico muito feliz de ver meus alunos comentando e falando. E saiba que se você me acompanha, você passa a ser meu aluno. Não deixe de me seguir também nas redes sociais. O meu Instagram é do Santos Redação, é Redacal, né? E lá também eu publico conteúdo e você vai ter a oportunidade de falar comigo tanto por aqui ou me mandar um direct lá no Instagram. Fala comigo lá e eu te respondo em áudio também, beleza? Então vamos lá? Olha só que gatilho interessante. Você nunca mais vai ficar nessa de e agora? Como é que eu vou me lembrar? Não vou me lembrar, fico olhando para o céu, fico olhando para o teto. E agora o que é que eu faço? Na tela aqui do meu lado para você. Tá aqui do meu lado, mas eu tô olhando para baixo porque meu notebook tá aqui embaixo, mas você tá vendo aqui do meu lado, tá bom? Então vamos lá. Dinheiro, cultura, impunidade e história. Anote isso. Nunca mais perca esse negócio. Dinheiro, cultura, impunidade e história. Isso aqui basicamente supre 100% das possibilidades temáticas. Então, mas como assim, Haddad? Simples, cara. Você pegou o tema, tá meio perdido sobre o que é que eu vou falar. Primeiro que a pergunta que você deve fazer não é o que eu vou falar sobre o assunto, mas o que eu sei sobre o assunto. E essas perguntas, meio que sabe, força o teu cérebro a te entregar o que ele tem. Por exemplo, o último tema do Enem diz-se respeito ao estigma relacionado à saúde mental, por exemplo. Tem a ver com dinheiro? Muito possivelmente não, mas cultura, com certeza, culturalmente as pessoas com algum tipo de patologia mental, vamos dizer assim, são vistas historicamente, sempre foram observadas de uma maneira pejorativa. A questão impunidade tem a ver? Tem. Eu poderia fazer um parágrafo, por exemplo, sobre como as pessoas foram tratadas nos hospícios brasileiros, verdadeiros campos de concentração, não só no Brasil, mas no mundo, né? Algumas, como lobotomia, né? Algumas ações absolutamente desumanas que retrataram essas pessoas e hoje isso é camuflado de outras formas e a questão histórica, como eu falei. Então, dos 4, para o tema do ano passado, caberiam 3: cultura, impunidade e história. Vamos pensar no outro, a manipulação dos usuários pelo controle de dados. Tem a ver com dinheiro? Tem. As pessoas estão manipulando através das redes sociais. Se você não viu aquele documentário Dilema das Redes Sociais da Netflix, vá assistir. Ele vale muito a pena, esclarece muita coisa, tem muito a ver com grana. Cultura, sim, você provavelmente está vendo essa aula no YouTube, no seu celular. Então, culturalmente falando, a tecnologia faz parte da nossa vida e é uma coisa indissociável do nosso dia a dia. A questão da impunidade, sim, a legislação, por exemplo, brasileira relativa aos crimes cibernéticos ainda engatinha. E a questão histórica sempre, toda vez que houver tecnologia, você pode jogar a história que vai dar certo. Cara, eu posso passar 1 hora aqui falando com você. Esses 4 elementos vão te ajudar a ter suporte. Não quer dizer, presta atenção no tio agora, não quer dizer que você tem que achar os 4. Haverá temas que você só vai ter 2, mas menos que 2 é muito improvável. 3, Eduardo, e se eu tiver os 4? Por exemplo, doação de órgãos, tem a ver com dinheiro? Tem. Existe a questão do tráfico de órgãos, por exemplo, mercado negro, lamentavelmente. Sem falar na questão logística, que custa muita grana um país manter, né, toda uma estrutura, as equipes de transplante de órgãos. Cultura tem, porque a questão do povo, por exemplo, doar ou não doar, religiões que proíbem, por exemplo. Tem a questão da impunidade, tem relativo, como eu falei, a questão do mercado negro e a questão histórica. Claro que sim, né? Nos anos 50 para cá, quando começaram, por exemplo, as cirurgias de transplante de órgãos, de fígado, por exemplo, Silvano Raia, que foi um desbravador desse caminho, ele conta numa entrevista que eu vou disponibilizar depois aqui para vocês, o link dessa entrevista que ele deu à Globo News, que é sensacional. Enfim, o que eu estou dizendo é, seja qual for o tema, você pode ter os 4 elementos. No caso, doação de órgãos, eu coloquei os 4 na jogada. Você vai falar dos 4? Não necessariamente. Porque se a tua redação, na maioria dos concursos, ela vai ter 4 parágrafos e 2 de desenvolvimento, é melhor que você fale de 2 desses pontos profundamente do que você falar dos 4 superficialmente. Nunca faça isso.
Nunca faça isso, tá certo? O debate profundo, as questões mais profundas de uma redação, elas são um lugar solitário. Guarda essa aí que é importante. Poucos alunos conseguem numa redação falar profundamente de alguns aspectos importantes, que seja você. Dinheiro, cultura, impunidade, história. Nunca mais você passa em branco numa redação. Guarda isso, usa nas redações que você for fazer na sua preparação, que eu tenho certeza que vão te ajudar bastante. Tá bom? Forte abraço, até a próxima.